Daqui a pouco, Laranjeiras 21, 715, Leiteria 715, o vídeo número 715 de Leiteria. Estamos crescendo, fora mais uns 40 que foram feitos no canal Full News em 2017, mais alguns que não tiveram número. Estou chegando a 1000 vídeos, cara. Mas vocês vão ver agora, depois desse vídeo, no final, vai ter o nosso videozinho mostrando a nossa maquetinha. Mas eu queria deixar aqui, antes de vocês verem o vídeo, uma coisa mais simples. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o Leiteria, que tem a nossa live. Quando ninguém tinha visto o projeto ainda na torcida, nós mostramos. Mas nós não mostramos só isso. É uma live de 2 horas. Mas vocês vão ver o estado da nossa sede. Quem não viu essa live, dê uma olhada agora, vocês vão ver o que é o problema de restauro. Porque todo mundo fala de vamos reformar, não é reforma. Bem tombado não se reforma, se restaura. Vocês vão ver o telhado da sede, como está. Isso não foi mexido até hoje. Esse vídeo que vocês vão ver agora tem mais ou menos uns 2, 3 anos. Foi logo depois que o Nando Reis tinha feito um show no Fluminense. Imagina todo mundo pulando e aquele telhado daquela maneira que vocês vão ver. Tá legal? Dá uma olhada aí. Bem-vindos ao Leiteria. Salve pessoal, muito bom dia, muito bom domingo, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho. Podem se inscrever, não custa nada, não tem boleto, não vai receber boleto, não vai entrar no Serasa se não pagar, porque não vai ter que pagar, e a gente fica feliz da vida. Mas hoje eu não vou falar do nosso jogo de amanhã, não. Hoje eu vou falar sobre o projeto para Laranjeiras, que é a dupla, que é a trinca, né? Mário Bittencourt, Montenegro e Ricardo Tenório apresentaram para Laranjeiras. Mas vou basicamente parar em cima do projeto do estádio, que é a coisa mais cheia de erros do mundo. Na realidade, quem fez esse levantamento de erros foi o Ricardo Lafayette, que é um dos integrantes do Leiteria do Laranjeiras 21. Ele é assessor legislativo, é o cara que mais sabe de lei da gente. Cada um de nós tem uma expertise, né? Então, o Sérgio Pode, por exemplo, é um camarada que é arquiteto, trabalha no BNDES. O Lafayette, ele é assessor legislativo na Alerj. Então, leia com ele. Toda vez que a gente conversou, desde o primeiro encontro, ele levantava todas as leis. Isso pode, se não pode, isso pode, se não pode. Então eu vou comentar, eu não vou comentar, eu vou ler o comentário do Lafayette. Vocês podem pensar assim, pô, esse cara está lendo? Estou lendo. Estou lendo porque o comentário dele é extremamente sucinto e, principalmente, pesado, porque ele está apoiado em leis, que foi exatamente o que nós fizemos. E eu vou mostrar isso. Quando eu fizer um intervalo vocês vão ver a apresentação. Quando chegar na hora de fazer um corte, eu vou aparecer e vou ler o que ele está falando. Aliás, eu vou ler exatamente um pouquinho antes de ser mostrado. Tá ok? E também vou mostrar como nós pensamos nas coisas, porque a primeira vez que colocaram, olha, tem um grupo pensando em restaurar Laranjeiras. Foi o Paulo Brito no Netflu. Ele pegou uma foto, eu não sei como é que, até hoje eu não sei como é que ele conseguiu essa foto. Eu perguntei isso a ele, mas ele, por segredo de imprensa, não me disse qual foi a pessoa que passou para ele o projeto. O projeto não, uma foto, né? Mas vocês vão ver que é uma foto, que é o primeiro projeto que a gente fez, a gente pensou, discutiu. Aí o Lafayette comprou aquela maquetinha que vendia, né, em papelaria, vendia no Fluminense, na Boutique Flu, né, que você monta o estádio da Laranjeira, e tem aquele aviãozinho também que foi dado para a Fábio. Então, ele fez aquela montagem da maquetinha e começou a mudar a maquetinha. Foi a primeira foto que saiu no Netflu. Ali a gente já tinha previsto coisas para lei. Por exemplo, já estava todo setorizado. Vocês vão ver na arquibancada popular, está lá F, na Pinheiro Machado está E, vocês vão ver a outra que está com D na coisa. Tem entrada ABC, DEF, que é a entrada setorizada. Isso a gente já pensava antes de fazer qualquer coisa, antes de conversar com o arquiteto, antes de tudo, a gente já pensava dentro da lei. Agora vocês vão ver o projeto do Fluminense, que é 150 trilhões % errado. Mas vamos lá, vou colocar
por completo o vídeo que foi colocado na apresentação, no lançamento da campanha do Montenegro. Vamos lá ver? E quando chegar a hora eu vou parar um pouquinho antes e vou ler o que o Lafayette comentou em cima do projeto do estádio. Só isso. Falou? Vamos lá então. Vale a pena ver. E no final eu vou colocar a nossa maquetinha, mostrando tudo que a gente já falou, comentando. Vocês vão ver na nossa que tem espaço, banco, tem tudo. Tá legal? Vamos lá ver. O estádio de Laranjeiras é o Maracanã antes do Maracanã. Mais do que isso, é o estádio centenário antes do centenário. Quando, em 1930 e, depois, em 1950, uruguaios e brasileiros construíram estádios para receber a Copa do Mundo, a sede do Fluminense serviu de espelho e inspiração. Para a sua época, dentro do contexto do esporte em seu país, era difícil acreditar no tamanho daquela obra que reinaugurou o futebol brasileiro, dividiu águas, centralizou os olhares e abrigou não só o Fluminense, mas a seleção brasileira, que naquele pedaço de chão foi campeã da Copa América pela primeira vez, prenunciando a gloriosa história que teria depois. As Laranjeiras foram o primeiro ato de grandeza, ambição e protagonismo real que o futebol brasileiro exibiu aos vizinhos e ao mundo. Forte pelo esporte, eu sou tricolor. A tinta que pinta a tela do futebol desbota rápido. A cada camada nova, a anterior fica mais escondida, soterrada. Na esteira do tempo, nosso jogo viveu revoluções de concreto, com estádios para 100 mil pessoas, passou pela era do conforto, privilegiando mais cadeiras cobertas e carga menor de ingressos, e chegou na fase das arenas, onde os principais estádios do mundo, por fora e por dentro, mais parecem naves espaciais, futuristas no tempo presente e nem sempre conectadas com o seu entorno e a sua cidade. Faz a torcida direita vibrar de emoção, o tricampeão. Há um motivo para o estádio de Laranjeiras seguir de pé depois de tantas décadas e tantas novas eras no conceito de se ocupar estes espaços. Lá em Laranjeiras não cabem 100 mil pessoas, mas repousam lá as histórias que você não ouve em outro lugar. A tela das Laranjeiras é um quadro com tinta e moldura únicas. Seu tema não permite rasuras. O estádio faz parte do bairro e da cidade com a mesma harmonia que o futebol faz parte do Brasil. O bairro das Laranjeiras era, antes da bola, uma imensa fazenda de café, uma das primeiras experiências de classe média da cidade maravilhosa, loteada cuidadosamente depois que a corte portuguesa, que ficava em São Cristóvão, tentou mudar o eixo do Rio de Janeiro após a criação da República, proclamada em 1889. 8 anos depois, em 1907, o Flu ergueu, naquele pedaço de chão, a sua primeira taça. E 7 anos depois, em 1914, a seleção jogou ali pela primeira vez. É um Brasil pós-abolição da escravatura, um Rio de Janeiro tateando seu novo estilo de vida e, nesse sentido, erguer o Estádio das Laranjeiras, com seu requinte arquitetônico, suas influências francesas e a robustez de seus 2 andares de arquibancada, foi uma forma competente de inserir a ida ao estádio no novo modo de experimentar a cidade. Acontece que a cidade maravilhosa, capital do Brasil por décadas e centro efervescente de cultura e progresso para sempre, cobra o preço por ser assim. Quando falamos em equipamentos esportivos e de lazer e os confrontamos com necessidades urbanas de mobilidade e estrutura, geralmente estamos falando de uma dividida que o esporte perde. Palavras do Ricardo Lafayette, que eu assino embaixo junto com ele. Aliás, eu e o Laranjeiras 21 inteiro. O detalhamento do projeto do estádio
começa nos 5 minutos e 20 segundos. Em 5 minutos e 50 segundos há uma projeção do projeto sobre uma imagem atual do estádio. O telhado das arquibancadas sociais é prolongado para a frente e para os lados. Uma construção nova surge entre o atual parquinho e o campo. O que será? E as 4 torres de iluminação do estádio serão removidas? Como será a nova iluminação em Laranjeiras? No minuto 6h40, uma imagem sugere que o atual estacionamento dos jogadores, ali na Pinheiro Machado, será transformado numa espécie de praça, uma área para acesso do público ao estádio. No projeto Laranjeiras 21, essa área abrigaria as arquibancadas para a torcida visitante, que não tem nesse projeto. Exigência da Lei número 14.597, de 14 de junho de 2023. É uma lei que substituiu a Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre a defesa, sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, Estatuto do Torcedor, e dá outras providências. Onde ficará a torcida visitante neste novo projeto? Qual o acesso? No minuto 7h25, uma imagem sugere que as quadras de tênis de saibro serão elevadas para dar lugar a lojas e estacionamentos no pavimento inferior. Não devem ter observado que o saibro das quadras poderá chegar em dias de ventania ao parque aquático. É verdade. Todos os clubes que eu conheço, Paulistano, Sojipa, Minas, Tijuca, que eu conheço muito, né? E eu conheci esses outros clubes que eu citei por culpa do Tijuca, porque na época eu era vice-presidente de esporte, e eu visitei esses clubes para ver algumas coisas novas lá. E a maneira que você tem é você colocar um anteparo, no caso, nos clubes que eu visitei, que eu falei, você tem um anteparo atrás das quadras, dos dois lados, como se fosse uma tela verde, transparente, ela não fecha completamente não, passa ar nelas, mas se houver uma ventania e o saibro subir, ela fica presa ali. No caso de subir as quadras de tênis que ficam atrás do gol do clube, aí tem que botar uma parede, porque você não vai botar uma parede verde feia pra cacete na piscina, pô. Mesmo porque de repente vai até atrapalhar o sol da piscina em alguns minutos. É só colocar uma parede de policarbonato de 4 metros de altura. Cada folha de policarbonato tem 6,10 metros, então tranquilo, por 2,10 de largura. Não há um portão para acesso ao campo de futebol que permita a entrada de ambulâncias. Outra exigência da instalação só. O nosso tem 2 entradas, uma tem uma, não pode reparar, vou mostrar depois a tabela, a nossa maquetinha. Vocês vão ver que tem uma ambulância parada, tem uma entrada com corpo de bombeiro, caminhão, tem até um caminhão de corpo de bombeiro desenhado. Que é uma exigência, ter um lugar para ambulância, para entrar e sair, e ter entrada para entrar um caminhão de bombeiro é exigência da legislação atual. Por fim, o que acredito ser o maior equívoco desse projeto, a insistência na manutenção das arquibancadas populares em 2 níveis. Isso é inviável hoje em dia por muitos motivos, como o ângulo de aclive acentuado da arquibancada superior, a altura dos degraus, se dá para você sentar e ficar balançando as pernas. Eu que tenho 1,83 m, se eu sentar, botar a bunda legal, encostar meu joelho, minha perna não toca na parte de baixo, fica no ar. Meu pé fica no ar. Aqui, limitados ao ar, como é que é? Vou voltar aqui. É inviável hoje em dia por muitos motivos, como o ângulo de aclive acentuado da arquibancada superior, a altura dos degraus e os limitados acessos, escadas. Só tem 2. Você só tem 2 acessos para a parte de cima. Para superior sem banheiro. Essas arquibancadas não estão em conformidade com o decreto estadual 44035, que eu sempre cito, de 18 de janeiro de 2013, e o que o sucedeu, o decreto 42 de 17 de dezembro de 2018, ambos com as considerações e exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Por isso as arquibancadas superiores hoje em dia não recebem público, nem em dias de treino. Além disso, essa mesma legislação faz exigência de correlação do número de vomitórios, nome técnico dos túneis de entrada e saída,
as arquibancadas, do número de banheiros masculinos e femininos e de bares, ao número total de assentos no estádio, exigindo a setorização do mesmo. É o que nós fizemos desde o início. O que vai criar uma completa incompatibilidade de manutenção das arquibancadas populares em dois níveis. No projeto Laranjeiras 21, as arquibancadas populares em 2 níveis são demolidas para dar lugar a uma nova arquibancada em um nível apenas, como em 1919. Um comentário aqui: nosso projeto, ele não destomba o estádio continua tombado. Ele só vai voltar a 4 anos antes desse estádio. Ele vai voltar quando ele começou a ser construído em 1917, quando ele foi inaugurado em 1919. Um lance só de arquibancada, cabendo bem mais gente. O que traria mais conforto e segurança ao torcedor e estaria adequado às exigências dos decretos citados, todos. Infelizmente, o projeto Laranjeiras 21, criado por tricolores, foi escanteado em 2019 e 2020 e, por mesquinharia política, nunca pôde avançar dentro dos gabinetes de quem comanda o Clube das Laranjeiras. Uma pena. Faço minha as palavras do Ricardo Lafayette. Vamos ver agora tudo a partir de onde eu parei, né? No caso de Laranjeiras, em 1961, essa dividida custou toda a arquibancada da linha de fundo norte do estádio, derrubada para a construção da Rua Pinheiro Machado, fundamental para a expansão do Rio de Janeiro. Uma perda inquantificável, mas relativamente pouco debatida, posto que o Maracanã, com só 10 anos de vida, novinho, tinindo e trincando, parecia suficiente e distraía o debate. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Mais de 6 décadas passaram desde então, e o estádio está lá, à espera de mais que um debate, uma ação a respeito de sua vida útil. O Fluminense Futebol Clube quer agir. Pensar em restaurar e reposicionar na cidade o Estádio das Laranjeiras significa, antes de tudo, entender o seu lugar no mundo e o lugar deste equipamento, que está claro. É um senhor muito elegante, já não apto para festas muito agitadas como grandes finais, mas ainda vigoroso o suficiente para receber visitas, mediar encontros bonitos e olhar a cidade. Sempre alcança, clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Para o estádio de Laranjeiras olhar a cidade, é preciso que um muro caia. Desde a derrubada da arquibancada, em 1961, o limite entre o clube e a rua se tornou um muro alto, pintado nas cores do clube. Do lado de dentro, carros estacionados e uma área pouco funcional. Do lado de fora, pessoas que só enxergam a tinta tricolor do muro, mas não podem acessar visualmente o Fluminense que ali vive. O projeto que vai devolver o estádio para a cidade começa no fim desse pouco amigável muro. A devolução do estádio de Laranjeiras para a cidade é, também, o reencontro do equipamento com o futebol competitivo, aquele que movimenta a cidade, gira catracas e cria memórias. Mesmo quando não for dia de jogo, ou ainda que a partida não aconteça em Laranjeiras, passar na sua frente será lembrar do legado e da ardente troca afetiva entre o Rio de Janeiro e o futebol, esporte que se tornou, muito por causa de Laranjeiras, um sobrenome do país. E vitórias mil. O que não significa que só o futebol será praticado neste novo estádio. Será possível agora que Laranjeiras receba shows, viabilizando espetáculos de diferentes portes a partir do acesso melhorado do público e passando pelo replanejamento dos acessos profissionais, de imprensa, ônibus de times e de artistas, etc. O projeto revitalizado de Laranjeiras inclui também novos estacionamentos, um ginásio repaginado e mais apropriado para a prática poliesportiva, além de um fluxo de acesso que separe o clube em si do movimento causado pelo dia do evento.
Não existe equipamento antigo suficiente para ser abandonado. Todos os palcos onde um dia fomos felizes podem voltar a exibir felicidade. O estádio de Laranjeiras é o mais poderoso exemplo do quanto o tempo pode afastar do baile até aquele que inventou a festa, a música e a dança. Não há segredo nessa relação com o tempo. Adequar-se é necessário. Há lugares onde a adequação passa por demolições cinematográficas. Este nunca poderia ser o caso das Laranjeiras. A delicadeza de seus detalhes e a imensidão de sua história impedem soluções agressivas, e nenhum de nós queria isso de toda forma. A solução das Laranjeiras começa pela sensibilidade, caminha pelo realismo e se encerra na viabilidade plena. Viabilizar o estádio de Laranjeiras é abraçar o futebol brasileiro. Já viram? O projeto foi apresentado no Mário, é um projeto falso, fake. A parte que diz respeito ao estádio é 100% fake. É impossível. Como eu falei no vídeo retrasado, se isso aí for colocado do jeito que está, eu entro com uma ação na justiça para bloquear. Porque quando eu pensei no estádio, eu e todo Laranjeiro, nós pensamos dentro da lei. Você não vai fazer um negócio fora da lei. E outra coisa é o seguinte, agora nós vamos ver 3 coisas, vou mostrar 3 coisas. De novo, quando nós fizemos o projeto em 2018, nós começamos a pensar o projeto em 2017. Nós começamos a pensar naquela maquetezinha que vendia em papelaria, em casa de brinquedo, no próprio Fluminense, da De Agostinho, se não me engano. Você montava o estádio da Laranjeira, montou o estádio de São Januário, montou todos os estádios do Brasil. E a gente, o Lafayette, esse que conhece todas as leis, começou ele a mudar em cima do que a gente fazia. E o Paulo Brito recebeu isso aí de alguém, não foi de mim, eu perguntei inclusive isso para ele, por quem foi que te passou ele? É segredo de imprensa, então não fiquei sabendo. Mas pode reparar que quando nós trabalhávamos em cima de uma maquetinha, a gente já tinha setorizado todo o estádio, isso em 2017. Já tínhamos setorizado todo o estádio, tínhamos colocado vomitório em todos os setores, para poder entrar e sair público. E já tínhamos demolido a arquibancada completa, fazendo um lance só de arquibancada, para voltar em 1919. Vou dar só uma olhadinha para vocês verem. Está setorizado. Tem lá uma bolinha escrito F, D, porque e ABC nas sociais. Vocês vão ver isso aí, não tem erro. Vamos dar uma olhada. Viram? Vou mostrar outra imagem. Agora, antes de mostrar a nossa maquete eletrônica, a do Laranjeira 21, que é uma maquetinha rápida, que já mostra embaixo bares, essas coisas todas, vocês vão ver a nossa maquete vista por cima. Eu fiz 2 círculos nelas. Vocês vão ver que numa tem um caminhão do bombeiro. Caminhão! Ele entra pela Pinheiro Machado, ele entra pela Álvaro Chaves e vai até dentro do campo. Inclusive na maquetinha eletrônica vocês vão ver, o caminhão está lá parado, com o estádio cheio. E tem lugar, eu tenho outro círculo colado na Pinheiro Machado, ali tem um estacionamento com uma ambulância parada. Como acontece no Maracanã, em qualquer estádio do Brasil, tem uma ambulância parada. Naquele projeto que foi mostrado agora essa semana pelo Montenegro e pelo Ricardo Tenório e pelo Mário, não tem nem entrada para elas. Então vamos dar uma olhada agora? Vamos lá. Viram? Agora vocês vão ver uma coisa que eu fiz. Minha esposa, ela foi professora da UERJ de fotografia, ela é bióloga, foi professora de fotografia científica da UERJ. Se aposentou agora. Então, inclusive essas fotos que tem aqui atrás, foi de uma exposição que ela fez. Aqui são só fotos de natureza. Lá em cima, na parte de cima que não dá para ver,
Tem uma fotografia, porque ela sempre fotografava bicho ou planta, né? Essa daqui não. Foi ela, quando estava dando aula, via um lance normal, fotografava. Via um lance normal, menos essa aqui. Essa aqui é na Chapada Diamantina, naquele Poço Azul, Poço Encantado, um desses aqui. Eu estava com ela, inclusive. Olha, essa aqui é a Floresta da Tijuca. Isso aqui é no interior do Brasil. Não sei em que lugar essas duas aqui. Aqui em cima tem uma que é uma lagartinha desse tamanho. Parece um monstro. Vou mostrar para vocês a parte de cima desse quadro que nunca ninguém viu. Isso aqui estava exposto numa galeria, uma exposição de macrofotografia. São 6 fotos da massa. Vocês vão ver agora uma foto nova, que não é nova não, já foi publicado pra caramba. Foi uma foto que a Márcia conhece Lightroom e Lightroom e aquele outro que Photoshop pra caramba. Eu falei assim, pô, mas quero transformar esse estádio aqui numa coisa só. Ela foi me ensinando e eu mesmo fui fazendo. Aí ficou verdadeiramente uma merda. O estádio das Laranjeiras de um lance só, coberto. Né? Ainda coloquei a cobertura. Ficou horrível. Mas dá para ter uma ideia, dá para ter uma ideia do que é o que a gente pensa numa foto. O estádio lotado ia ser uma panela de pressão apitando, quase explodindo. A ideia do Laranjeiras 21 é essa que vocês vão ver agora. Viram? Seria legal, né? Já imaginou? Ver um joguinho ali. Nem a juventude já conseguia andar com um estádio assim. 16 mil pessoas fungando no cangote dos caras e dos juízes e dos bandeirinhas. Porra. Mas agora vocês vão ver a maquete, a nossa maquetinha, que tem aquela paredão na frente ali de vidro no canto, que na época o Mário falou que não podia, que atrapalhava o Cristo Redentor. Vocês viram a foto que abre esse negócio aqui e o projeto dele, que é tudo de vidro também, então posso o Cristo Redentor, mas não tem problema nenhum para ele, né? E ele não tem mais como dizer aquelas mentiras que ele fala e que nem o que acredita. A área vermelha do IFAM, que o IFAM não tem nada a ver com o Fluminense, mas não existe área vermelha no IFAM, isso é mentira. A vista do Cristo Redentor também não tem. Como ele também pregou essa mentira agora no final, que já estava tudo certo desde 2021, agora ele acertou tudo com a prefeitura, só que o projeto é tombado pelo Estado, não tem nada a ver com a prefeitura. E agora só uma observação bastante pertinente, que diz respeito porque todos eles utilizam, todos os candidatos utilizam, inclusive o Arraes, utilizam o potencial construtivo. Isso é uma das maiores baboseiras, estou tentando ser educado, achar as palavras para ser educado, baboseiras que eu ouço. Porque o estádio do Fluminense ele é tombado. Ele sendo tombado e você não tirando o tombamento, você não precisa de potencial construtivo. Você vai precisar de potencial construtivo para poucas coisas em volta do estádio, dentro do clube, em volta do estádio. Por exemplo, se você quiser subir o nível da piscina, é muito bom, inclusive para o projeto do Laranjeiras 21. Tudo bem, aí ali você vai usar o potencial construtivo. Agora, no estádio e na sede, o potencial construtivo não serve. Quer dizer, servir serve, mas é uma besteira. Porque você vai demorar pra caramba. Vou dar um exemplo do Vasco. O Eduardo Paes é vascaíno, nunca escondeu isso de ninguém. O Vasco foi o primeiro clube a partir do potencial construtivo. O potencial construtivo do Vasco é acima de 500 milhões de reais. O Vasco já tem um projeto arquitetônico pronto para São Januário. Aliás, um projeto muito bonito. Muito bonito. Vão terminar o clube e todo mundo fazer outro clube. Que vai acabar com muita coisa no Vasco. Vai ficar basicamente o estádio, um ginásio e o parque aquático. O resto vai sumir tudo. Campinho de futebol, quadra de tênis, adeus. Isso vai deixar de existir. Mas o estádio é lindo. Principalmente que mantém a entrada original, que é tombada. No Vasco, a entrada original é tombada. Aquela parte de fora é tombada. E, por sinal, é muito bonita, é linda. Então, o estádio do Vasco, em abril ou março desse ano, o Eduardo Paes assinou o tombamento, o projeto, o potencial construtivo do Vasco. Semana passada, ou final da semana retrasada, um desses. Hoje é dia 18, dia 3, há 15 dias atrás, 2 semanas atrás, o Eduardo Paes entregou ao Pedrinho, quer dizer, 6 meses depois ele entregou ao Pedrinho, ó,
Está aqui o potencial construtivo. Agora é que o Pedrinho vai começar a correr atrás para poder arranjar dinheiro com potencial construtivo, para poder começar a fazer a tal obra que ele quer fazer em São Januário. 500 milhões de reais. Isso não é uma coisa que você consegue assim. Demora pra caramba. Mesmo porque você arranjei 5 milhões. Pô, legal. Mas vai usar onde 5 milhões? Nada. O Fluminense, se não me falha a memória, o Fluminense tem um potencial construtivo de 150 milhões. Quer usar o potencial construtivo para fazer o estádio? Burrice. E ainda demora. O potencial construtivo do Fluminense não está pronto. Ainda não foi assinado. Quando for assinado vai demorar uns 6 meses para ser entregue ao Fluminense. Não vai fazer nada. Agora, se quiser usar as leis de incentivo, que o estádio é tombado, a sede é tombada, o gramado é tombado, você pode. Você pode fazer isso. Você tem que primeiro ter um projeto arquitetônico aprovado, que você leva ao Conselho Deliberativo para aprovar. Está aprovado? Tá. Aí você simplesmente escreve o projeto na lei de incentivo. Qual? Todas. Você pode misturar todas as leis. Agora estou falando, é a minha expertise. Trabalho nessa merda há 25 anos. Você pode misturar a lei Rouanet com a lei do ICMS da SESEC, RJ. SESEC é, para quem não sabe, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa. Isso é SESEC. Você pode levar para a Secretaria de Cultura do município. Você escreve o projeto, o mesmo projeto você escreve nas 3 leis. Aí ele é aprovado, porque vai ser aprovado, não tem porquê, porque bem é tombado. Aí você botou lá que você precisa de, porra, 1 bilhão não, vamos botar assim, você precisa de 200 milhões de reais. Aí você consegue, por exemplo, 100 milhões na lei do ICMS do Rio, você consegue 80 milhões na lei Rouanet e consegue 20 milhões, você junta as 3 e faz. Não precisa de regulamentação de projeto de potencial construtivo, porque quando o potencial construtivo é aprovado, não quer dizer que você vai conseguir obras para por aí, não. É uma zona fechada. O Vasco pode conseguir obras em determinada região administrativa. Mesma coisa vai ser o Fluminense, o Flamengo, se quiser, lá com o gasômetro, o Botafogo, é isso. O potencial construtivo ele é específico para uma região administrativa. Você vai conseguir obras ali. Ó, tem uma obra ali, eu tenho um potencial construtivo, te interessa? Eu não sei nem como é que funciona direito esse treco. Agora, a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, que atende a bens tombados, 100%, não tem contrapartida não. Eu vou te patrocinar 100% desse projeto, e pode. Você aprova a lei em 3 meses, no máximo, você entra com o projeto, está aprovado. Se for aprovado aquilo ali, você simplesmente pode começar a arranjar patrocínio. Aliás, antes de ser aprovado, você já pode ter o patrocínio. Antes de ser aprovado, você já pode arranjar o patrocínio. Então, um produto Fluminense Futebol Clube, como um produto Vasco da Gama, como um produto Flamengo, como um produto Botafogo, produto Corinthians, é fácil, desde que seja tombado. Desde que seja tombado. Você tem um produto Fluminense, se você botar o nome do estádio, dar um name rights para aquele estadinho lá, não vai pagar igual o Maracanã, que dá quase 1 bilhão em não sei quantos anos. Em Laranjeiras você pode conseguir um name rights de 50 milhões por 4 anos. É dinheiro. Em troca de quem? Em troca de patrocínio na lei. O que é a lei de incentivo? É a renúncia fiscal que um poder público faz, o município, o estado ou a União, e você não paga o imposto. Você faz um marketing com o teu dinheiro e na hora de pagar teu imposto fala assim, ó, eu dei 100 milhões aqui. Então ele abate do teu imposto que você está devendo, só que você fez marketing com um dinheiro que você tem que pagar. É isso. Tão simples, né? Vamos dar uma olhada agora na nossa maquete, vocês vão ver como é que ela é simples e ela atende todas as leis que foram faladas aqui. Falou? Vamos lá dar uma olhada. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor? Para aplicar uma firulezada, que pintor para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol.
precisão de flecha e folha seca, parafusar algum João na lateral. Não, quando é fatal, para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé, para avançar na vaga geometria, o corredor, no corredor, na paralela do impossível, minha nega, no sentimento diagonal do homem-go, rasgando o chão e costurando a linha. Viram? Melhor projeto que tem em Laranjeiras 21. De 15 a 16 mil pessoas, atendendo a todas as leis, inclusive ao decreto de altura. Eu esqueci de falar disso. Falou, gente. Saudações tricolores, bom domingo, espero que vocês tenham gostado. E acreditem, Montenegro, Mário, Tenório, Monte Agudo, eles detestam falar em Laranjeiras. Detestam falar em Laranjeiras.